Eu vou chamar o próximo apresentador, que é o Arthur Hermano Sampaio Dias. Arthur vai apresentar o trabalho cujo título é Modelagem, Docking e Dinâmica Molecular de dois fragmentos de anticorpos contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Arthur, boa tarde. Então, novamente, 10 minutos para a apresentação e a gente vai ter 10 minutos para perguntas, respostas e discussão. Boa tarde. Meu nome é Arthur Hermano, eu sou mestrando em Biologia Computacional aqui na Fiocruz. E o trabalho que eu vou apresentar hoje se chama Modelagem, Docking e Dinâmica Molecular de dois fragmentos de anticorpos contra um antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Bom, a hepatite B é uma virose que afeta cerca de 257 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo os dados mais recentes da OMS. Estima-se que 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a complicações decorrentes da infecção com hepatite B. E só em 2015 foram registradas mais de 880 mil mortes. Já no Brasil, todo ano nós temos 17 mil novos casos registrados e estima-se que cerca de 7% de toda a população já tenha sido exposta ao vírus. E a hepatite B é uma infecção que traz complicações hepáticas, portanto, o paciente, em casos mais graves, precisa ser submetido a um transplante hepático, e nesses casos, após o transplante, é necessário que haja um tratamento com anticorpos monoclonais, visando neutralizar as partículas virais ainda presentes no organismo do paciente. Então, nesse contexto, o Laboratório de Tecnologia de Anticorpos Monoclonais, aqui de Biomanguinhos, o Latam, desenvolveu estes dois clones, A e B, que apresentaram alta reatividade contra o antígeno em questão em testes de ELISA. E o intuito desse trabalho que eu apresento hoje é exatamente estudar a estrutura tridimensional desses anticorpos, que são fragmentos únicos de cadeia variável, SCFV, entender como esses anticorpos se ligam ao seu antígeno, HBsAg, e propor melhorias nas suas estruturas, visando aumentar a afinidade, a especificidade pelo antígeno. Bom, então a nossa metodologia se iniciou com uma modelagem molecular comparativa. Nós comparamos as sequências dos nossos clones com proteínas já depositadas em banco de dados. Então, nós alinhamos nossas sequências com esses templates e, através desse alinhamento e do software Modeler, nós construímos os nossos modelos tridimensionais dos nossos anticorpos, sendo 6 anticorpos no total, 3 para cada clone, A e B, os 3 variando apenas no tamanho do linker entre as cadeias leve e pesada. Nós construímos, então, com um linker pequeno, um linker grande e um linker de tamanho intermediário. Os nossos modelos foram, então, validados através do servidor MolProbit. Nós também identificamos o sítio ativo do antígeno HBsAg através do servidor 3D Ligand Site, que nos forneceu uma estimativa de quais resíduos participariam do sítio ativo desse antígeno. E, a partir de então, nós tentamos elucidar o modo de ligação entre o antígeno e o anticorpo. Nós, então, partimos para um docking proteína-proteína, através do servidor Hadoc 2.2. Então, para isso, nós utilizamos o servidor POPs para prever os resíduos ativos dos nossos modelos. Então, nós fizemos o upload das nossas estruturas com a estrutura do antígeno no servidor Hadoc, que nos forneceu, então, o modo de ligação mais provável para cada um dos nossos modelos com o antígeno. A gente gerou, então, 6 complexos proteicos, né, antígeno, anticorpo, que foram, então, submetidos a simulações de dinâmica molecular.
através do software GROMACS, na verdade, o pacote de softwares GROMACS. Nós, então, colocamos os nossos complexos proteicos em uma caixa cúbica, preenchida com moléculas de água e eletricamente neutra. Nós minimizamos esse sistema, a energia desse sistema, e então, equilibramos e termalizamos para que ele pudesse reproduzir o máximo possível um ambiente fisiológico. Nós, então, partimos para uma dinâmica de produção de 200 nanosegundos. Vale lembrar que os movimentos das ligações químicas são da ordem de femtosegundos, então esse é um tempo considerável. Essa simulação, então, nos gerou uma trajetória que foi analisada segundo alguns critérios. Alguns deles foram o cálculo do número de ligações de hidrogênio intermoleculares e do número de pontes salinas, também intermoleculares, ao longo da simulação, e o cálculo da variação da área superficial ao longo do tempo, que, de uma forma resumida, nos diz sobre a aproximação e o afastamento entre as duas proteínas. Então, nós podemos ter uma ideia da complementaridade geométrica entre antígeno e anticorpo. Bom, os nossos resultados. Estes foram os clones A modelados, certo? Nós podemos ver os CDRs em suas cores padrão, destacados. Os linkers estão destacados em rosa. Da mesma forma, para os clones B, certo? E nessa imagem, nós temos os 3 clones A alinhados e os 3 clones B alinhados. Nós podemos ver que a diferença entre eles consiste basicamente na região do linker e, portanto, as diferenças nos comportamentos deles se devem basicamente à diferente flexibilidade fornecida por esses linkers. O nosso antígeno HBsAg foi, então, teve seu sítio ativo elucidado, e o nosso docking nos forneceu, no caso, 6 complexos proteicos, anticorpo, antígeno, os quais são semelhantes a esse aqui. É o modo de ligação mais provável entre cada um dos nossos anticorpos contra o antígeno. Nós podemos ver que o linker não participa da interação, ele só fornece flexibilidade à molécula. As interações polares estão destacadas em pontilhado. Esses complexos proteicos foram, então, submetidos à dinâmica molecular. Neste gráfico, nós temos aqui a variação do número de ligações de hidrogênio intermoleculares contra o tempo de simulação para os clones A. Nós podemos ver que eles fizeram um número relativamente baixo de ligações de hidrogênio intermoleculares comparados aos clones B, que fizeram muito mais, com destaque aqui para o clone B2, em vermelho, que foi o que apresentou o maior número de ligações intermoleculares com o antígeno. Não foram encontradas nenhuma interação do tipo ponte salina em qualquer um dos 6 complexos. Nós temos aqui a variação da área superficial acessível ao solvente ao longo do tempo. Como eu falei anteriormente, esse parâmetro mostra a aproximação ou afastamento entre as duas proteínas. Nós podemos ver aqui, para todos os 6 complexos estudados, em azul claro nós temos o clone B2 novamente. O clone B modelado com o linker maior. Ele apresentou a melhor complementaridade geométrica com o antígeno. Então, podemos dizer que ele teve a melhor performance nas simulações de dinâmica molecular. Bom, nossas conclusões. As estruturas tridimensionais dos 2 mini-anticorpos foram elucidadas, assim como seu modo de ligação ao HBsAg e seu comportamento dinâmico em um meio semelhante ao fisiológico. Mostrou-se que os complexos anticorpo-antígeno são mantidos coesos através apenas de ligações de hidrogênio, o que sugere a possibilidade de realizar mutações sítio-dirigidas de forma a promover interações mais fortes,
como pontes salinas, por exemplo. E, além da complementaridade geométrica, é necessário medir também a diferença de energia livre de ligação antígeno-anticorpo, para realmente avaliar qual dos nossos anticorpos se liga melhor ao antígeno. E esta etapa encontra-se em execução no momento. Obrigado. Obrigado, Arthur. Pode sentar, fique à vontade. E a gente está aberto a perguntas. Quer dizer, eu tenho as minhas, mas aí se tem uma pergunta ali. Olá, Arthur, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu vi que o foco do seu trabalho foi mais a avaliação computacional dessas ligações, né, antígeno-anticorpo. Mas, pensando assim no caso da hepatite B, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito do qual que é o objetivo mesmo do trabalho, porque a gente sabe que hoje para a hepatite B a gente tem uma vacina, né, e apesar dos novos infectados todos os anos, mas o grande problema dos crônicos, né, a questão da integração do genoma do vírus ao genoma do hospedeiro, mas que o indivíduo, depois, numa imunossupressão, pode voltar a ter a doença. Mas, assim, esses anticorpos, o que vocês querem mesmo com isso? É um tratamento? Eu queria entender um pouco mais em relação a isso. Tudo bem. Então, esses anticorpos foram desenvolvidos a priori para um tratamento pós-transplante hepático. Então, já é conhecido mesmo que o vírus pode voltar a ressurgir após o transplante hepático, uma vez que o paciente está imunodeprimido. E é exatamente visando evitar isso que haveria esse tratamento, de forma a neutralizar os vírus ainda presentes no organismo do paciente. Porque, na verdade, ele não atuaria, ou seja, querendo ou não, a parte que for integrada ao genoma, você não conseguiria solucionar essa questão, né? Não. Visando neutralizar as partículas virais mesmo, as proteínas. Não, tudo bem. Obrigada. Por nada. A pergunta aqui na frente. Aqui na primeira fila. Na verdade, eu tenho duas perguntas bem fáceis. Tudo bem? A primeira seria se você, fazendo um link com a pergunta da Nayane, você tem uma proposta de usar esse anticorpo com uma abordagem terapêutica, Sim. Correto? E você está se baseando em anticorpos que foram desenvolvidos aqui por nós, o anticorpo murino. Já você sabe se existe evidências que esse anticorpo, esse clone, ele tem alguma atividade neutralizante sobre o vírus? E outra, se está previsto, né, você está fazendo todo um estudo de modelagem, você fez aí um link menor, um link intermediário, Isso. e viu que, se não me engano, se eu estou equivocado, o intermediário do B, que é o que tem... O maior, no caso. É o maior link. Isso. Então, e atividade, você, dentro do teu projeto, está previsto você fazer ensaios biológicos? Você vai produzir esse SCFV. e vai provar o seu conceito o in sílico em vivo? Então, a primeira pergunta, não existem ainda resultados que mostram o efeito em vivo neutralizante desses anticorpos. Existem ensaios in sílico de ELISA que mostraram o efeito deles, por isso que nós partimos para uma análise in sílico, de forma a melhorar esses anticorpos e, eventualmente, voltar para as análises in vitro e in vivo. E, quanto à segunda pergunta, o projeto está em andamento. Eu comecei recentemente o mestrado, estou continuando com o meu projeto da graduação, que é esse. Então, nós vamos partir, então, para a síntese desses anticorpos. A gente pretende fazer agora no mestrado, que é curtinho, um ensaio de ressonância plasmônica,
e aí a gente vai já ter uma noção se os nossos dados teóricos correspondem à realidade. E depois, quem sabe num doutorado, se houver tempo, possibilidades, a gente pode partir para ensaios em vivo, sim. Mais uma pergunta. Só um segundo que a gente foi interrompido. Ok. Oi, boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta. Eu não peguei toda a tua apresentação, mas pelo que eu entendi pela pergunta do Marco Alberto, o teu anticorpo ele é murino. Ele é humanizado. Ele já está humanizado? Sim. Então tá, desculpa. Tem a Aline pergunta também. Olá, boa tarde. Boa Em primeiro tarde. lugar, queria dar parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E você está estudando vários links diferentes, né? Vários formatos de links. Aí a minha pergunta que eu queria fazer para você é no sentido da aplicabilidade desses links para outros fragmentos anticorpos, para outros SCFVs. Se você acha que esses links vão funcionar melhor especificamente nesse anticorpo específico que você está trabalhando, ou se ele seria aplicável para outros anticorpos. É possível definir um linker melhor para diferentes SCFVs, ou se tem que se fazer isso especificamente para cada um? Então, as referências da literatura nos dizem que não existem motivos para supor que um linker que foi ótimo para um determinado SCFV seria bom para outro diferente. Então, por isso que a gente está testando linkers bem variados, para já ter uma noção de qual seria o melhor. Na verdade, a gente começou esse projeto com 2, e aí acrescentamos um terceiro, de tamanho intermediário. Então, a resposta é não. A gente não tem como prever, a gente tem que realizar experimentos, no mínimo, em sílico, para avaliar isso, sim. E outra pergunta, né? A diferença que você observou de ligação aos epítopos, você acha que foi mais por causa dessa questão do linker ou por causa da especificidade de cada clone que você testou? Então, os dois clones, A e B, eles têm os mesmos CDRs, certo? Eles têm uma sequência, a parte humana, né? Porque eles são humanizados, então os CDRs são murinos, o resto da sequência é humana. São ligeiramente diferentes, mas eu creio, aposto minhas fichas, que a diferença foi devido ao linker, porque o linker que fornece flexibilidade, o linker que fornece... é a única diferença entre os nossos modelos, basicamente o linker. Então, se nós temos estruturas praticamente iguais, com linkers diferentes, foi o linker. Tá bom, obrigada. Ótimo. Bom, Arthur, eu tenho uma pergunta muito rápida, que é quais são as aplicações downstream dessa modelagem, né? Então, acho que fizeram a pergunta de aplicação, se isso vai ser um neutralizante, um anticorpo terapêutico, eventualmente, né? Eu entendo que vocês fizeram a questão de modelagem. Outra alternativa seria sintetizar isso aí nas 3 coisas e ver uma constante dissociação para começar. Sim. Daqui para frente, então, qual é o... Vai sintetizar e testar? Então, isso? a gente, como eu falei no final das conclusões, a gente está na etapa de verificar a energia livre de dissociação de cada um dos nossos complexos. Ainda nas modelagens. Sim. Uma vez feito isso, a gente vai partir para uma etapa de mutagênese, visando melhorar a estrutura dos nossos anticorpos. Então, vocês só vão para a síntese depois do in silico, inclusive com a mutagênese. Isso. E também depois do in vitro, porque a gente pretende fazer ressonância plasmônica. Ok. Tá ótimo. Bom, queria te agradecer de novo. Ótima sessão. E a gente pode continuar depois da discussão no coffee break. Obrigado, viu?